Bom dia, meus irmãos. Mais uma vez eu voltei com o catecismo. Hoje é dia 19/5, sexta-feira. Que Deus abençoe o dia de cada um de nós, dando bênção, que nós só andamos para os caminhos reto. Caminho torto não é para nós temos que andar no caminho reto. Para chegarmos na aliança junto com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Esse catecismo todos já sabem. É um aprendizado que que lançaram para nós esse catecismo e é de muito bom proveito, que todos deviam, já falei, todos deviam procurar ler, ver esse catecismo. Comprar ou então ler. Eu tô dando ele aqui para vocês. É só vocês prestar atenção e ler e escutar os vídeos. Porque é um catecismo de muito bom proveito. Pelo menos eu acho, né? E aí, no canal, tem bastante desse catecismo. Tem bastante gente ensinando esse catecismo. Eu espero que meus irmãos, meus amados irmãos, que pretendem um dia entrar na glória do céu, vejam esse catecismo. Amém? E os que não quiserem também, que não acham que não tem mais, porque eu acho que tem salvação para todo mundo. Todos nós temos salvação. Todos nós somos pecadores. A gente tem que procurar Deus enquanto é tempo. É ontem. Não é nem hoje mais, é ontem. Mas se não viu ontem, veja a partir de hoje. Comece a ver a partir de hoje. Amém, meus irmãos? Bom dia. Eu parei na página 425, 1550. Esta presença de Cristo no ministro não deve ser sempre compreendida como se este estivesse imune a todas as fraquezas humanas, ao espírito de dominação aos erros e até aos pecados. A força do Espírito Santo não garante de igual modo todos os atos dos ministros. Nos sacramentos, essa garantia é assegurada de tal força que mesmo o pecado do ministro não pode impedir o fruto da graça. No entanto, há muitos outros atos em que a conduta humana do ministro deixa traços que nem sempre são sinal de fidelidade ao Evangelho e que podem, por consequente, prejudicar a fecundidade apostólica da Igreja. Esse sacerdócio é ministerial. Esta missão que o Senhor confiou aos pastores de seu povo é um verdadeiro serviço. Refere-se inteiramente a Cristo e aos homens. Depende inteiramente de Cristo e de seu sacerdócio único. E foi instituído em favor dos homens da comunidade da Igreja. O sacramento da ordem comunica um poder sagrado, que é o próprio poder de Cristo. O exercício dessa autoridade deve, pois, ser medido pelo modelo de Cristo, que, por amor, se fez útil e servo de todos. O Senhor disse claramente que se cuidar de seu rebanho é uma prova de amor para com ele. Em nome de toda a Igreja, a tarefa do sacerdote ministerial não é apenas representar Cristo, cabeça da Igreja, diante da Assembleia dos Fiéis. Ele age também em nome de toda a Igreja, quando apresenta a Deus a oração da Igreja e, sobretudo, quando oferece o sacrifício eucarístico. Em nome de toda a Igreja, não quer dizer que os sacerdotes sejam os delegados da comunidade. A oração e a oferenda da Igreja são inseparáveis da oração e da oferenda de Cristo, sua cabeça. Trata sempre do culto de Cristo e não por sua Igreja. É toda a Igreja corpo de Cristo, que ora e se oferece. Por Ele, com Ele e nele, na unidade do Espírito Santo, a Deus Pai, todo o corpo, cabeça e membro, ora e se oferece. E é por isso que aqueles que no corpo são especialmente os ministros
que são especialmente os ministros, são chamados de ministros não somente de Cristo, mas também da igreja. É por representar Cristo que o sacerdote ministerial pode representar a igreja. Os 3 graus do sacramento da ordem. O ministério eclesiástico divinamente instituído é exercido em diversas ordens, porque pelos que desde a antiguidade são chamados de bispo, presbítero e diáconos. A doutrina católica, expressa na liturgia, no magistério e na prática constante da Igreja, reconhece que existem 2 graus de participação ministerial nos sacerdotes de Cristo, o episcopado e o presbiterado. O diaconato se destina a ajudá-los e a servir. Por isso, o termo sacerdos designa, na prática atual, os bispos e os presbíteros, mas não os diáconos. Não obstante, ensina a doutrina católica que os graus de participação sacerdotal, episcopado e presbiterado, e o do serviço diaconado, são conferidos por um ato sacramental denominado ordenação, isto é, pelo sacramento da ordem, que todos reverenciam os diáconos como Jesus Cristo, como também o bispo, que é a imagem do Pai, e os presbíteros como o Senado de Deus, e como a Assembleia dos Apóstolos. Sem eles não se pode falar em igreja. A ordenação episcopal. Plenitude do sacerdote da ordem, entre aqueles vários ministros que desde os primeiros tempos são exercidos na igreja, conforme atesta a tradição. O lugar principal é ocupado pelo munus daqueles que, constituído no episcopado, conserva a semente apostólica por uma sucessão que vem ininterrupta desde o começo. Para desempenhar sua missão, os apóstolos foram enriquecidos por Cristo com a especial efusão do Espírito Santo, que desceu sobre eles. Eles mesmos transmitiram a seus colaboradores, mediante a imposição das mãos. Este dom espiritual, que chegou até nós pela sagração episcopal, o Concílio Vaticano II ensina, pois, que pela sagração episcopal se confere a plenitude do sacramento da ordem, que tanto pelo costume litúrgico da Igreja, como pela voz dos santos padres, é chamada de sumo sacerdócio a realidade total do ministério sagrado. A consagração episcopal, juntamente com o munus de santificar, confere também os de ensinar e de regir. De fato, mediante a imposição das mãos e as palavras da sagração, é concebida a graça do Espírito Santo e impressa o caráter sagrado, de tal modo que os bispos, de maneira eminente e visível, fazem as vezes do próprio Cristo, mestre, pastor e pontífice, e agem em seu nome. Os bispos, portanto, pelo Espírito Santo que lhes foi dado, foram constituídos como verdadeiros, autênticos mestres da fé, pontífices e pastores. Alguém é constituído membro do povo episcopal pela consagração sacramental e pela hierárquica comunhão com o chefe e os membros do colégio. O caráter e a natureza colegial da ordem episcopal manifestam-se, entre outras, na antiga prática da Igreja, que requer para a consagração de um povo e um novo bispo a partição de vários bispos. Para a legítima ordenação de um bispo, é hoje exigida uma especial intervenção do bispo de Roma, em razão de sua qualidade de vínculo visível e supremo da comunhão das igrejas particulares na única igreja e garantia de sua liberdade. Cada bispo, como vigário de Cristo, tem o encargo pastoral da igreja particular que lhe foi confiada. Ao mesmo tempo, no entanto, colegialmente com todos os seus irmãos no episcopado, ele deve ter solicitude por todas as igrejas. Se cada bispo é propriamente pastor, somente por porção do rebanho que lhe foi confiada,
sua qualidade de legítimo sucessor dos apóstolos, por instituição divina, o torna solidariamente responsável pela missão apostólica da Igreja. Tudo o que acabamos de dizer explica porque a Eucaristia, celebrada pelo bispo, tem um significado todo especial, como expressão da Igreja reunida em torno do altar, sob a presidência daquele que representa visivelmente Cristo, bom pastor e cabeça da Igreja. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tenham todos uma excelente sexta-feira.